6h32 em Manaus. Bom dia, hoje é domingo, dia 28 de abril, dia de São Pedro de Chanel e também dia da educação e dia da sogra. Os destaques dessa edição: 22º Festival Amazonas de Ópera estreia com casa lotada. OMS lança primeiro teste em grande escala de vacina contra a malária. Mega Sena volta a acumular e o prêmio vai a 125 milhões de reais. Fast Clube Manaus empata e o Manaus se sagra campeão amazonense de futebol. Campeonato Brasileiro da Série A teve início ontem com 4 jogos. E hoje ainda mensagem de paz, de fé, de amor e de esperança nos microfones da sua difusora. Fique ligado. 6h33 em Manaus. Seis horas 34 em Manaus. A 22ª edição do Festival Amazonas de Ópera estreou em casa lotada na última sexta-feira com a apresentação de Hernani, de Giuseppe Verdi em forma de concerto. A noite foi marcada por muitas novidades: a nova vinheta de abertura do Teatro Amazonas, o novo aviso sonoro de início dos espetáculos e o lançamento do aplicativo para audiodescrição da Secretaria de Estado de Cultura. A programação do sábado continuou ontem às 9h30 com a estreia do projeto Ópera Mirim na Casa Vida e hoje, domingo, às 19 horas, com a reapresentação de Hernani no Teatro Amazonas. Realizado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado da Cultura, com patrocínio master do Bradesco por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura, o 22º Festival Amazonas de Ópera segue com apresentações de ópera, recitais e concertos até o dia 30 do mês de maio. O secretário Marcos Apolo comemorou o sucesso de público na estreia e ressaltou a importância do Festival Amazonas de Ópera para o Estado. Primeiro dia, casa lotada. A gente já sente que o público vai nos prestigiar nessa ampla programação até o dia 30 de maio, disse. O festival envolve artistas locais, nacionais e internacionais, o que movimenta a cultura e a economia por trás dos bastidores. A ópera já faz parte da cultura amazonense e é a mola propulsora de talentos, pontuou Marcos Apolo. 6h36 em Manaus. A Organização Mundial de Saúde anunciou na última terça-feira, dia 23, que iniciará a implementação da primeira vacina contra a malária, uma das doenças mais letais do mundo, que mata uma criança a cada 2 minutos. O primeiro país a receber doses da vacina será o Malawi. Logo depois, Gana e Quênia também tentarão o procedimento, considerado até hoje a única vacina que tem efeito protetor parcial contra a doença. O lançamento do projeto ocorre no âmbito de um programa piloto histórico e, segundo a OMS, a vacina RTS será disponibilizada para crianças menores de 2 anos de idade. Agora 6h37 em Manaus, a difusora entra em clima de mensagem de paz, de fé, de amor e de esperança nos microfones aqui da sua difusora, com a presença o Bispo Auxiliar. Viu como a gente se enrola? Eu vou explicar a vocês, ouvintes. Nós estamos aqui com a presença hoje do nosso Bispo Auxiliar, o Padre Dom Tadeu, né? Bispo Auxiliar,
que nós estamos acostumados, digamos assim, na hierarquia seria uma pessoa de mais idade, viu? E está aqui na nossa presença se me permite, Dom Tadeu, nosso bispo auxiliar, uma pessoa super jovem, não apenas na aparência, como também internamente. Bom dia, Dom Tadeu, seja bem-vindo aos microfones da sua difusora. Um bom dia, muito obrigado pela acolhida. Bom dia, rádio ouvinte da nossa querida radiodifusora de Manaus. Hoje nós celebramos na igreja, neste domingo, segundo domingo da Páscoa, o dia da misericórdia. Este dia foi instituído pelo São João Paulo II por ocasião do seu pontificado, fazendo reviver as visões da santa que teve este privilégio, Santa Faustina, de ter as visões de Jesus misericordioso. O Evangelho, da qual é retirado esta ideia, diz o seguinte: o Evangelho segundo João: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Estas são as palavras do Evangelho que nós vamos anunciar neste domingo, em todas as missas que celebramos. E é chamado Domingo de Misericórdia, ou da Misericórdia, exatamente por causa do versículo 22, quando Jesus sopra o Espírito Santo e diz aos apóstolos: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. E aí então nasce o sacramento que nós conhecemos, o sacramento da misericórdia de Deus, o sacramento da reconciliação. Por isso então, nós chamamos esta festa, no dia de hoje, desse domingo, o Domingo da Misericórdia. Mas quero refletir com você, caro rádio ouvinte, pela figura que nos apresenta o Evangelho. Tomé, no primeiro domingo, não estava com os discípulos, com os apóstolos reunidos,
E eles testemunham que viram o Senhor e ele não acredita. E 8 dias depois, exatamente hoje, por este evangelho, e nós encerramos agora então a 8ª da Páscoa, ele tem a oportunidade de fazer esse encontro com Jesus. Na figura dele, então, nós podemos perceber a caminhada para a fé. Estando Tomé ausente, os discípulos de Jesus tiveram uma experiência indescritível. Quando vem Tomé chegar, imediatamente lhes comunicam, cheios de alegria, o que aconteceu. Vimos o Senhor. Tomé os ouve sem acreditar. Por que acreditaria em algo tão absurdo? Como podem dizer que viram Jesus cheio de vida, se ele morreu crucificado? Em todo caso, será outro. Os discípulos lhe dizem que Jesus lhes mostrou suas chagas das mãos e do lado. Tomé não pode aceitar o testemunho de ninguém. Precisa comprová-lo pessoalmente. Se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos e não meter a mão na chaga do lado, não acreditarei. Só vai crer em sua própria experiência. Este discípulo que resiste a crer de maneira ingênua vai ensinar-nos, cada um de nós, que jamais vimos o rosto de Jesus, nem ouvimos suas palavras, nem sentimos seus abraços, o percurso que devemos fazer para chegar à fé em Cristo vivo, ressuscitado. 8 dias depois, Jesus se apresenta de novo e imediatamente dirige-se a Tomé. Não critica sua posição, suas dúvidas não têm para ele nada de ilegítimo ou escandaloso. Sua resistência a crer revela sua honestidade. Jesus o entende e vem a seu encontro mostrando-lhes suas feridas. Jesus se oferece para satisfazer suas exigências. Aqui tens minhas mãos, põe teu dedo, mete a tua mão no meu lado. Essas feridas, mais do que provas para verificar algo, não são sinais de amor entregue até a morte? Por isso, Jesus o convida a aprofundar-se além de suas dúvidas. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé renuncia a fazer a comprovação. Já não sente necessidade de provas. Só experimenta a presença do Mestre que o ama, o atrai e o convida a confiar. Tomé, o discípulo que fez um percurso mais longo e trabalhoso que ninguém até encontrar-se com Jesus, chega mais longe que ninguém na profundidade de sua fé. Exclama: meu Senhor e meu Deus. Ninguém fez uma confissão como esta a Jesus. Não devemos assustar-nos ao sentir que brotam em nós dúvidas e interrogações. As dúvidas vividas de maneira sadia nos resgatam de uma fé superficial que se contenta em repetir fórmulas sem crescer em confiança e amor. As dúvidas nos estimulam a ir até o final em nossa confiança no mistério de Deus encarnado em Jesus. A fé cresce em nós quando nos sentimos amados e atraídos por esse Deus, cujo rosto podemos vislumbrar no relato que os evangelhos nos fazem de Jesus. Então, seu convite a confiar tem em nós mais força do que as nossas próprias dúvidas. Por isso, então, podemos proclamar: felizes os que viram e crerão, felizes os que não viram e crerão.
caro rádio ouvinte, neste domingo, onde nós aprendemos com essa nova aparição do ressuscitado, 8 dias depois, nos lembra exatamente Tomé, que não estava com os demais apóstolos na tarde do primeiro dia da semana. Ele encontrou-se com Jesus ressuscitado e proclama: Senhor e Deus. Tanto o encontro pessoal com o Senhor quanto a comunhão com os outros são necessários para a nossa vida de fé, exatamente de cada um e de cada comunidade. A comunidade não é uma ideia bonita, nem um ideal impossível, mas uma realidade que se traduz no amor e na partilha. Assim como os primeiros cristãos, nós hoje podemos também viver unidos, ter tudo em comum. Nós podemos concretizar essa proposta de Jesus pela nossa fé. E aí percebemos exatamente que a caminhada de fé começa com a regeneração batismal, isto é, assumir o batismo, e só terminará com a manifestação gloriosa do Senhor quando nossa miséria será acolhida pela divina misericórdia. Desejo que você possa ter um abençoado domingo e invoco sobre você, sobre sua família, seu trabalho, sobre esta nova semana que inicia-se, a bênção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 6h49 em Manaus. A programação hoje, Dom Tadeu? Então, hoje nós temos a missa na Catedral, será celebrada por Dom Sérgio daqui a pouquinho. E ao longo do dia nós temos também um encontro com aqueles que se preparam para o diaconato permanente. São homens casados, preparando-se exatamente neste encontro. E a formação também ela se dá juntamente com as famílias, né? Junto com a esposa, que vem acompanhando também esse processo de formação. E logo mais também teremos a Eucaristia que nós celebramos aos domingos. Hoje estarei lá na Paróquia do Divino Espírito Santo, no bairro Coroado, para crismar 130 jovens. Eu aproveito para pedir orações para minha sobrinha, a Lilian Alcântara, que se encontra internada no SECOM. Inclusive daqui a pouco nós iremos visitá-la. A família toda vai estar daqui a pouquinho. Obrigado pela sua presença, um bom domingo ao senhor, uma boa semana. Obrigado, um grande abraço. 6h50 em Manaus. Na próxima quarta-feira será dia 1º de maio e nós vamos comemorar o Dia do Trabalho. E nós vamos fazer uma pergunta a você que tem tudo a ver com o nosso quadro, o próximo quadro a ser exibido. E aí, você já foi à padaria comprar aquele pão quentinho e delicioso de hoje? Para abraçar de uma maneira bem diferente a todas as classes de trabalhadores do Amazonas e do Brasil, hoje vamos conhecer a rotina profissional de uma das profissões mais importantes e que todos os dias nos proporciona momentos únicos na hora do café da manhã. Fomos até uma panificadora e conhecemos um padeiro de mão cheia, que hoje vai nos contar um pouco de sua rotina profissional. José Reinaldo Alves Rodrigues, esse é o nosso homenageado de hoje. Você acompanha agora aqui no Jornal Especial de Domingo, o Diário de um Profissional. Já imaginou-se um dia, quando acordasse e ligasse o rádio, e a rádio estivesse fora do ar? Quando saísse de casa, a rua estivesse suja, procurasse o jornaleiro e não o encontrasse. Quando fosse à padaria comprar o pão e ela estivesse fechada, a parada de ônibus e o coletivo não passasse. Aguardasse uma correspondência e o carteiro não viesse. No cruzamento de ruas, o guarda de trânsito não estivesse. E como você ouviu,
o guarda de trânsito, o locutor da rádio, o coletor de lixo, o jornaleiro, o padeiro, o motorista de ônibus, o carteiro. E se... A partir de agora, a Difusora do Amazonas apresenta o Diário de um Profissional. Meu nome é José Reinaldo Alves Rodrigues, nasci em Altaz, há 19 anos moro aqui em Manaus. Desde 94, entrei no ramo de padaria, Esse período, me tornei profissional e hoje há 15 anos que eu trabalho, como padeiro, Hoje me considero como um padeiro profissional, confeiteiro, que eu conheço as duas áreas. Esse período, eu trabalhei em 3 padarias, essa é a terceira que eu trabalho, vou fazer 10 anos trabalhando lá. Acordo todos os dias 4:30 da manhã, 5 horas já tenho que estar lá no meu trabalho, porque é perto, Chego 5 horas, meto pão para assar, às 7 horas vou pra maceira para fazer a produção do dia todinho até o meio-dia, todos os dias assim. De manhã, quando eu chego, 5 horas da manhã, é o pão que eu asso que o padeiro da tarde que faz. Numa padaria tem o forneiro, o padeiro, o confeiteiro e o auxiliar de trabalho, ele que ajuda o padeiro limpando a lata, mas geralmente o auxiliar hoje em dia sabe fazer o pão também, que é para justamente um caso de emergência, doença, um caso de falta, a pessoa saber fazer o pão para que a padaria não deixe de faltar o pão para vender no balcão, Para sair um pão bom hoje, um pão bom para você comer, dizer, olha, esse pão tá aprovado, uma fermentação de 5 horas, 6 horas, sai um pão ótimo. O pão que você come todos os dias, ele dura em média para ficar pronto 8 horas. O que falta mesmo mais na nossa área, é as pessoas valorizar mais, investir, o patrão investir mais no seu funcionário. Hoje em dia é raro para um patrão conhecer um padeiro que trabalha tantos anos e não falta, Hoje em dia é uma área muito escassa nessa nossa área, Pessoas me procuram mesmo, muitos patrão vão lá comigo na padaria que me conhecem, vão atrás de padeiro e não tem. É uma área muito escassa, porque muitos que traíram padeiro hoje têm sua própria padaria. E hoje os patrões eles olham muito por qualificação, e muitos são padeiros, mas não tem qualificação. A gente tem que fazer um bom produto para os seus clientes, principalmente para o patrão, que ele paga ali a gente e nós somos obrigados a trabalhar ali satisfeito, com o maior prazer, para oferecer um bom produto para ele, porque ele paga um salário ali pra gente, Eu sou feliz daquilo que eu faço, principalmente na área do pão, Eu sou muito mesmo realizado, sou feliz, é uma coisa que eu faço com gosto, faço com amor, porque é um produto, que vai na mesa, dos brasileiros todos os dias, Assim como o cliente, ele todos os dias ele tá ali, para comprar o pãozinho quente todo dia, então eu me sinto honrado, sinto feliz mesmo daquilo que eu faço, poder contribuir, pessoas que eu nem conheço, pessoas que vão ali comprar pão que a gente nem conhece, e saber que ele sai ali feliz com um produto de primeira. Eu sou José Reinaldo Alves Rodrigues e participei do quadro Diário de um Profissional do Jornal Cultural. 6h56, nossos parabéns aí ao José Reinaldo Alves Rodrigues, que foi o homenageado de hoje do quadro Diário de um Profissional. 6h47, nós vamos passear agora na história, conhecendo um pouco da história da Rua da Instalação. Por certo, você já passou por lá várias vezes e sempre fica aquela pergunta: por que que essa rua tem esse nome? Eu vou convocar o Jurandir Vieira. Ele quem vai nos brindar com a sua presença aqui para nos contar o porquê desse nome, nessa que é uma das principais ruas do centro antigo de Manaus. Nós vamos acompanhar agora o quadro Passeando na História, hoje contando a história da Rua da Instalação. É você, Jurandir. A Rua da Instalação, localizada no centro de Manaus, com apenas 2 quadras, que se inicia na Avenida 7 de Setembro e termina na Praça Dom Bosco, também já sofreu várias alterações. Nessa rua, entre a Henrique Antoni e a Frei José dos Inocentes,
Existia um prédio assombrado, onde foi instalada a província no dia 1º de janeiro do ano de 1852. Depois de muitos anos, nesse prédio, funcionou um bar muito conhecido, com o nome de Suíço, pelo lado da própria Rua da Instalação e da Rua Frei José dos Inocentes. Pelo outro lado, funcionou uma tabacaria, com acesso também pela Rua Henrique Antoni. Mais tarde, apesar dos protestos da imprensa local, o velho prédio virou ruínas e no local apareceu uma feira de frutas. Algum tempo depois, a feira de frutas saiu de lá e a área foi doada ao Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social, INPAS. Depois, existiu um pequeno estacionamento, mas na parte do fundo do terreno dá uma vaga lembrança do antigo prédio da instalação da província. Trabalho que foi feito na administração do prefeito João de Mendonça Furtado, no ano de 1982 e recebendo no ano de 2001 nova pintura já na administração do governo Amazonino Mendes. Em 1919, o intendente José Maria Filho tentou mudar o nome da Rua da Instalação para a Rua Dr. Joaquim Nabuco, mas encontrou forte oposição de seu colega Alberto Coelho, que ao discutir o projeto se manifestou contrário à ideia. Assim, em abril do ano de 1928, o intendente João Severiano de Souza voltou a mexer com o nome da Rua da Instalação, apresentando um projeto que foi aprovado, mudando a sua denominação para a Rua Dorval Porto. A referida lei foi publicada com o número 1477, de 28 de abril do ano de 1928. Mas não durou muito a denominação de Rua Dorval Porto, porque no primeiro dia do mês de novembro do ano de 1930, o prefeito Marciano Armon baixou o decreto fazendo voltar as antigas nomenclaturas todas as ruas e avenidas que haviam sido alteradas nos últimos anos. E foi assim que da Rua da Instalação voltou a ter o seu nome tradicional até hoje. Jurandir Vieira, especial para o Jornal Cultural. Obrigado, Júlio. São 7h em Manaus. Aliás, um projeto dessa natureza é aí do ex-prefeito, o ex-prefeito Marciano Armon, deve ser feito urgentemente. Nós temos uma centena, milhares de ruas aqui em Manaus, cujos nomes foram trocados. É aquela história, você passa 2 anos fora de Manaus, você não sabe mais o nome da rua que você morava. Nós precisamos mudar isso urgentemente. Mas nós vamos falar agora de futebol. São 7h em Manaus, 7 em ponto. Vamos falar de futebol, primeiramente do futebol europeu. Vamos até a França. Uma imagem de Neymar socando a cara de um torcedor após a derrota nos pênaltis para o Rennes no final da Copa da França começou a circular na internet na noite de ontem, sábado. O astro do Paris Saint-Germain não gostou do que ouviu ao subir nas arquibancadas do Stade de France e acabou agredindo o torcedor que o insultou. Apesar do vexame, o time do Parque dos Príncipes contou com uma boa atuação do camisa 10 nesse sábado, por uma assistência e um golaço de cobertura para ele que, mesmo com os esforços, não conseguiu dar o título à sua equipe. Na decisão da Copa da França, o PSG abriu 2-0 com gols de Daniel Alves e do próprio Neymar, mas cedeu o empate com gol contra do Kimpembe e a favor do Mencher, que aproveitou uma falha do sistema defensivo e deixou tudo igual. O jogo continuou empatado na prorrogação e foi decidido nos pênaltis. As equipes acertaram todos os 5 primeiros chutes, mas na sexta batida, Sarr acertou o Inikunku e isolou a bola, dando título para o Rennes. E aí começou a confusão. O que aconteceu? O Neymar, quando ia subindo para receber a medalha de vice, alguma coisa assim, o torcedor chegou mais perto, estava filmando, inclusive, e disse para ele que ele tinha que aprender a jogar bola, jogar futebol. Ele não gostou, afastou a câmera da mão do torcedor, o torcedor insistiu e aí deu-lhe um soco na cara do torcedor. Isso não vai pegar nada bem para ele, com certeza ele vai ser mais uma vez suspenso.
o Neymar precisa de ajuda psicológica urgentemente, porque ele está caindo pelas tabelas a carreira dele lá na Europa. Vamos agora para o futebol nacional, futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro Série A. No duelo entre o campeão carioca e o campeão mineiro de 2019, deu Rio. Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo derrotou o Cruzeiro por 3-1 de virada ontem no Maracanã. Bruno Henrique 2 vezes e Gabigol marcaram os gols rubro-negros e Pedro Rocha, o da Raposa. A partida marcou a aposentadoria do zagueiro Juan, que antes da bola rolar recebeu homenagem do clube de coração. Na sequência do Brasileirão, o Flamengo encara o Internacional na próxima quarta-feira no Beira-Rio. Aliás, o Internacional perdeu ontem. O rubro-negro divide a liderança temporária com São Paulo, Chapecoense e Atlético Mineiro, que também venceram na rodada. Já o Cruzeiro recebe o Ceará no Mineirão também na quarta-feira, às 19h15. O placar dos jogos de ontem, começando pela Série B, Botafogo São Paulo 3, Vitória 1, Criciúma 0, Cuiabá do Mato Grosso Claro 1, Guarani Figueirense 0-0, Vila Nova de Goiás 1, Paraná Clube também 1, Guarani 0, Figueirense 0. Os jogos da Série C, já repetimos aqui o placar do Guarani e Figueirense. O jogo da Série C, ontem, Tombense 1, São José também 1, Volta Redonda 3, Atlético Aquiliano 0, Ipiranga 0, Paysandu 1, Paysandu vencendo fora de casa, Imperatriz acredito que seja do Maranhão 2, Globo 0, Clube do Remo 1, Boa Esporte Clube 0. Olha só, Boa Esporte Clube serendo com derrota. O jogo foi aqui no Pará. A Série C continua hoje com estes jogos das 16 horas, pelo horário de Brasília, Confiança e Sampaio Correia, CRB e Londrina. Às 17 horas, também pelo horário de Brasília, jogam Luverdense e Juventude, Botafogo da Paraíba e Ferroviário do Ceará. E às 18 horas, fechando a rodada da Série C, ABC e Náutico. O placar da rodada de estreia do Brasileirão neste sábado, ontem às 16 horas, horário de Brasília, joga às 15 horas do horário de Manaus. São Paulo 2, Botafogo 0. Atlético Mineiro 2, Avaí 1. Chapecoense 2, Internacional 0. Flamengo 3, Cruzeiro 1. Neste domingo, às 11 horas, horário de Brasília, jogam Grêmio e Santos. E às 16 horas, também pelo horário de Brasília, jogam Ceará e CSA. Atlético Paranaense e Vasco, Bahia e Corinthians, Palmeiras e Fortaleza. E às 19 horas, Fluminense e Goiás. Aqui no Campeonato Amazonense, ontem na Colina, Faixa Clube e Manaus ficaram no empate por 0-0 e o Manaus se sagrou campeão amazonense de 2019. Falando de classificação, depois dos jogos de ontem, a classificação inicial da Série A, e na liderança estão Flamengo, Chapecoense, São Paulo e Atlético Mineiro. Lá embaixo estão o Avaí, Cruzeiro, Botafogo e Internacional. Essa é a classificação de momento. Agora, 7h05 em Manaus. E hora de poesia aqui no Jornal Especial de Domingo, saudoso e assíduo, todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Difusora, junto com o companheiro Josué Filho, o nosso eterno arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, que vai proclamar a poesia Sagrado Coração da obra do poeta João Bosco Pinto Rocha. Vamos matar a saudade de Dom Luiz Soares Vieira, a poesia solta no ar nos céus da Amazônia, aqui pela sua difusora. Sagrado Coração, gostaria de andar sobre as águas, assim como fez Jesus. Penso que falta mais fé na luz que nos conduz. O Senhor é nosso pastor, por isso nada nos faltará. Somos iluminados por essa luz que nunca se apagará. Não podemos esquecer o Pai Nosso que nos ensinou. Foi com seu Sagrado Coração que Jesus nos salvou. Por isso, meu Senhor, temos que te agradecer pelo dom da vida e o novo amanhecer.
7 o nosso bom dia para os amigos taxistas, os feirantes da Feira do Artesanato aqui da Eduardo Ribeiro, os profissionais que estão de plantão nos hospitais, delegacias, portarias, os condomínios, os feirantes em todos os mercados de Manaus, motoristas de aplicativo. Um alô especial para a dona Macrena, o doutor Nicolau Libório, o doutor Luiz Costa, o correspondente Zegdeg e a sua esposa, doutor Niro, que está acompanhando a programação lá no Lago do Libão, e a todos os que estão acompanhando a programação do Jornal Especial de domingo. Meu bom dia também para o Mário Joffre, que é primo do professor Ricardo, lá no Corocoró, em Parintins. Meu bom dia também para o meu amigo irmão, o Hélio Monteiro, e o filho dele, o Kennedy, que é o farmacêutico lá em Anuri, e que é meu afilhado. Um bom dia, um abraço forte, muito obrigado pela audiência. A série Grandes Nomes do Amazonas apresenta a história de uma das inesquecíveis e importantes figuras desportivas da área do direito no nosso estado. O destaque vai para o doutor Flaviano Limonge. Quem traz os detalhes é o Agenaldo Mata. É você, Agenaldo. A série Grandes Nomes do Amazonas deste domingo tem a grata satisfação de apresentar uma das maiores personalidades do nosso estado. Estamos falando do jornalista, advogado e juiz do trabalho, o doutor Flaviano Limonge. Flaviano Demase Limonge nasceu em Manaus no dia 4 de maio de 1926. Filho de Filomena Demase Limonge e Vicente Limonge. Durante a sua juventude, foi aluno do Colégio Salesiano Dom Bosco. Formou-se na primeira turma do curso de Direito da Universidade Federal do Amazonas. Flaviano atuou em diversas áreas profissionais. Foi comerciante, radialista, desportista, jornalista e juiz. O esporte sempre foi uma de suas paixões, no time Tijuca Clube aqui em Manaus. Também participou ativamente de diversas manifestações culturais da cidade de Manaus. Foi folião, fundador do bloco de carnaval Mocidade Clube, que desfilava às terças-feiras de carnaval. Saía do bairro de Educandos, da serraria de seu cunhado, Alfredo Jacobson Cabral, e ia em direção à Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da cidade. O bloco contava com figuras ilustres da sociedade da época. Podemos citar Max Teixeira, os irmãos Tetenge, José Maria Bichara, Teomário Pinto da Costa, entre outras personalidades. No dia 26 de setembro de 1960, fundou a Federação Amazonense de Futebol e tornando-se, através de eleição, o seu primeiro presidente no período de 1967 a 1974. Limonge, no ano em que completou seus 80 anos de idade, foi homenageado pelo Senado Federal com uma moção requerida pelo senador da República, Arthur Virgílio Neto, em reconhecimento à sua contribuição grandiosa ao futebol amazonense. Foi figura importantíssima durante o processo de construção do antigo estádio Vivaldo Lima, o conhecido Vivaldão. Contribuiu sem dúvida para que o esporte amazonense, sobretudo o futebol, conquistasse um lugar de destaque no cenário nacional. O Amazonas deve muito a este patriarca, de fato, um dos grandes nomes do nosso estado. Flaviano Demase Limonge é, sem dúvida, um nobre e grande nome do Amazonas. Gravação de estúdio, Chacal Colette. Produção, edição e finalização, Adson Matos. A série Grandes Nomes do Amazonas agradece a todos os amigos ouvintes assíduos do programa. E se você quiser participar deste quadro, enviando dicas, críticas e sugestões, basta enviar um e-mail para grandesnomesdoamazonas@difusoraamazonas.com.br. Eu falei Grandes Nomes do Amazonas @difusoraamazonas.com.br. Não fique de fora. Eu sou Agenaldo Mata, exclusivo para o Jornal Cultural.
Obrigado, Reginaldo. São agora 7h12 e nós vamos ao tapete vermelho. Vamos a relação dos nossos ouvintes aniversariantes deste domingo. O nosso bom dia, o nosso abraço apertado, os nossos parabéns, os nossos votos de muita felicidade para a doutora Andréa Ikeda, lá da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA. Também para o ex-prefeito de Itacoatiara, Mahmoud Ahmed Filho, os aniversariantes do dia, doutora Andréa Ikeda, Mahmoud Ahmed Filho. Aniversariando hoje também Marcos Bresler, Roberto Carlos Mota, a Kellen Rosa, Daniel Ferreira, Charles Pessoa e Eduardo Amazonas. Para eles, o tapete vermelho da sua difusora. Parabéns, parabéns, difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, difusora festeja com você. 7h13, o assunto agora é os números das loterias. O assunto agora, loterias da Caixa Econômica. Nós vamos conversar com Dia de Sorte, concurso de número 143. O mês da sorte do sorteio de ontem foi o mês de janeiro. 7 números acertados, 7 dezenas acertadas, uma aposta ganhadora é de Jandaia, em Goiás, e leva amanhã R$765.843 mais 87 centavos, lá para Jandaia, no estado de Goiás. 6 dezenas acertadas, foram 59 as apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$2.904,02. 5 dezenas, 2.324 ganhadores, o prêmio fixo R$20. 4 dezenas, 30.113 apostas ganhadoras, o prêmio R$4. Voltando a falar do mês da sorte, janeiro, 91.824, vamos repetir aqui, 91.824 cravaram no mês de janeiro como mês da sorte, e cada um recebe R$2. Atenção agora para as dezenas do dia de sorte, concurso 143. Dezenas 05, 10 e 11, depois 15, 22, 29 e 31. Eu vou repetir para você as dezenas do concurso 143 do dia da sorte, do dia de sorte, para você conferir. Dezenas 05, 10 e 11, 15, 22, 29 e 31. Dupla cena, concurso 1928. Acumulou em ambas as faixas de premiação. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 30, 650 mil. Na primeira faixa de sorteio, as dezenas foram estas: 12, 16, 33, 41, 47 e 48. Na segunda faixa de premiação, as dezenas foram 09 e 10, 15, 29, 44 e 47. Repetindo aqui a segunda faixa de premiação, dezenas 09 e 10, depois 15, 29, 44 e 47. Vamos falar agora da quina, concurso 4.961. Prêmio principal acumulou novo acertador. Estimativa é para o próximo concurso a ser realizado amanhã, segunda-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$5.500.000. A quadra da quina teve 117 apostas ganhadoras, prêmio para cada uma delas, R$4.098. O terno teve 9.192 apostas ganhadoras, prêmio para cada uma delas, R$78,43. E o Duque, 201.723 apostas ganhadoras, prêmio para cada um deles, R$1,96. Atenção para as dezenas do concurso 4.961 da quina, anote: dezenas 18, 23, 56, 62 e 68. Vou repetir as dezenas da quina, concurso 4.961. Confira: dezenas 18, 23, 56, 62 e 68. Time Mania, hora e vez da Time Mania, concurso 1324. Time do coração, ABC de Natal. 7 números acertados, não houve acertador, acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso. No dia 30, R$10.600.000, o prêmio da Time Mania. No próximo dia 30, na próxima terça-feira. 6 dezenas, 6 apostas ganhadoras, 22.308,74.
5 dezenas, 224 apostas ganhadoras, o prêmio 853,65. 4 dezenas, 4.411 apostas ganhadoras, o prêmio fixo R$6. 3 dezenas, 42.484 apostas ganhadoras, o prêmio R$12. Time do coração, 17.186 cravaram o ABC de Natal e cada um recebe R$5. Atenção para as dezenas do concurso 1324 da Time Mania. Anote: dezenas 17, 21, 36, 42, 49, 69, 76. Sete e 17, vamos repetir dezenas da Time Mania, concurso 1324 para você. Dezenas 17, 21, 36, 42, 49, 69 e 76. E finalmente vamos falar da Mega Sena, concurso de número 2146. Acumulou novamente e pode pagar 125 milhões no próximo dia 2. Próximo dia 2, no caso, então, será a quinta-feira, não é? 125 milhões de reais. A Quina teve 283 apostas ganhadoras. O prêmio para cada um deles, R$30.594,81. A quadra da Mega Sena teve 15.338 apostas ganhadoras. O prêmio, R$800,43. Bom dia, Jura. Seja bem-vindo. Vamos às dezenas da Mega Sena, concurso 2146, que repetimos, acumulou. Dezena 16 e 18, 31, 39, 42 e 44. Bora devagar agora. Dezenas 16, 18, 31, 39, 42 e 44. Duas na casa dos 10, duas na casa dos 30, duas na casa dos 40. Na próxima quinta-feira, dia 2, 125 milhões de reais. São agora 7h19 em Manaus. E agora é hora de sorrir. Vem chegando para fazer a nossa alegria um grande humorista brasileiro. Com vocês, o grande Tutuca, que nos traz alguns causos com a turma da Maré Mansa. Anúncio em Jornal Estudantil. Jovem que recebe mesada na segunda-feira e já está completamente liso na quarta-feira, gostaria de permutar pequenos empréstimos com outro jovem que receba X na quarta-feira e esteja limpo na segunda. E vem a história daquele magistrado que era tão cioso de suas prerrogativas que recusou sentar-se na cadeira de pinho. Exigiu inabalavelmente uma poltrona feita com madeiras de lei. Mas agora eu vou contar uma piada. O elefante caiu na lama. Ué, o elefante caiu na lama? Que piada é essa? Pesada e suja. Mas por que é que o senhor bebe tanto, cavalheiro? Eu bebo pra afogar as minhas mágoas. Ah, pois afogue-as de uma vez e pare de beber. Não adianta, elas sabem nadar. No consultório médico. Ai, doutor. Ai, doutor, eu sinto uma grande dor de barriga, doutor. O seu estado é grave. É? Que fenômeno. Que é? É verdade que você vai me dar um irmãozinho? É sim, meu filhinho, por quê? Será que a senhora não pode trocar ele por uma bicicleta? O avião estava em pane quando o piloto aflito pediu instruções à torre. O aparelho já estava com o motor pegando fogo e agora o outro começou a se incendiar. Quantas instruções? Atenção, falando a torre. Siga as seguintes instruções. Pai nosso que estás no céu.
Júlio, esse operador de voo aí, operador de voo? É, dos bons mesmo, viu? Acalma o pessoal que é uma beleza. Pai nosso que estás no céu. Eu ia ficar devendo aqui agora um dos nossos quadros, que é exatamente os antigos reclames do rádio brasileiro. Eu resolvi que eu não vou ficar devendo, não. Vamos aí, os antigos reclames do rádio brasileiro. GE marca a diferença na durabilidade. Prefira sempre geladeira. GE é qualidade, é garantia. GE é liderança mundial de geração a geração. É geladeira. GE Difusora no coração do povo. Piscando lá no céu, estrelas vão. É uma nova e cintilante constelação. Correndo norte a sul, rasgando o véu de anil. É VASP voando o Brasil. É VASP voando o Brasil. É VASP. Difusora. A gente pensa que ao romper do dia o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o galo diz somente: se eu tivesse dente só usava Eucalol. Pela manhã, à noite e após as refeições, use creme dental Eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental Eucalol. Difusora. Sete e 38 eu preferia o Colinos, viu? Em vez do Eucalol, preferia aquele tubo amarelinho, era verde, se não me engano, no letreiro, né? Colinos. E a VASP, Viação Aérea São Paulo, né? Tinha também, que era a melhor, considerada a melhor, a Aviação Aérea Rio-Grandense, que era a Varig, considerada a precursora do serviço de bordo, a Pan Air, né? Que também chamava de Panaí, não é? E a Transbrasil. Aí depois com essas empresas dizem que se você quiser falir é só investir em aviação aérea, porque você não vê as empresas aéreas durarem muito tempo. Acho que nós temos aí, algumas delas já estão apresentando problemas. A Avianca, por exemplo, médio, pequeno porte, alguma coisa assim, já está acabando também, né? 18 aviões devolvendo. Então a sabedoria dos milionários, interessante, não dá para entender realmente. A sabedoria dos milionários processa. Se você quiser falir, invista em aviação aérea. São 6h39, vamos às últimas, ou a última notícia de hoje. Mega Sena, 125 milhões na próxima quinta-feira. Vamos à notícia então. Cerca de 37 milhões de espanhóis vão às urnas hoje para definir o parlamento do país. Durante a semana, as projeções de jornais locais indicaram um cenário indefinido, onde dois partidos mais tradicionais terão uma quantidade muito próxima de cadeiras. As pesquisas também apontaram que as siglas pequenas serão fundamentais para definir quem irá governar a Espanha. O jornal El País fez simulações com dados de 26 diferentes institutos de pesquisa para tentar prever como será a distribuição de lugares no Congresso espanhol. E a cada eleição que passa na Espanha, a gente fica tentando adivinhar como é que vai ficar a situação da Catalunha, que a cada ano que passa também tenta sair da federação, digamos assim, dos estados, dos condados, não sei como é que é lá, departamentos lá na Espanha. Tem também a questão lá no norte e nordeste, lá com os bascos. A Espanha não vive muito em paz, não. 7h40, termina aqui a edição de hoje do Jornal Especial de domingo. Contou com a técnica do Jean Santos, do Hernandes Sampaio, do Ismael Moura, do Chacal Colette e a participação do Adson Matos, Jurandir Veira, Reginaldo Mata, Bispo Auxiliar Dom Tadeu e a apresentação de Eduardo Silva.